não daria como transportar esta arca? A presença dele. Pois é, nós não vamos entrar na pregação, mas Deus deu sim. Deus mandou construir e disse, a minha arca vai transportar, porque a arca ficava de deserto em deserto, a presença de Deus sendo levada de deserto, então ela tinha todo um preceito para poder ser transportada. Da mesma forma é você, querido. Você carrega o Espírito Santo dentro de você, você acha que Deus não preocupa como você está se comportando? Por onde você está andando? Sim. Como que você está se transportando essa presença de Deus na sua vida? Davi levou 3 meses para ele entender que não é ser prático, é ser obediente. E aí ele começa a entender, minha linda, que a obediência está acima de qualquer coisa nessa vida. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, não é não, missionário? Verdade. E ele, sabendo que a presença fazia diferença, ele não se atentou para isso. Exato. Mas o Senhor Deus fez com que ele se atentasse. Volte ao princípio. Volte a cumprir o propósito de Deus. Ou seja, Deus em momento algum, ele se distanciou de Davi, porque ele conhecia que o coração de Davi verdadeiramente anelava pela presença dele. Mas a presença dele não é para ser levada de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Infelizmente, muitos fazem isso. Mas o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, que ele fez com que Davi tivesse o conhecimento, a ciência de que ele fez errado e poderia melhorar. Verdade. Foi quando Davi parou durante 3 meses. Mas antes de Davi parar 3 meses, a arca não foi para a casa de Obed-edom por acaso. Não. Davi ali a arca caiu, matou alguém e aí saiu procurando aonde deixar a arca. Não foi. A Bíblia diz claro que procuraram em volta. Então o que aconteceu? Procurou quem deveria agora tocar. Davi tocou e disse, quem é que pode tocar na arca? Somente um levita, somente o escolhido. Porque Deus tinha escolhido os levitas que seriam apenas eles que transportariam a arca. Aí Davi olhou e disse, quem aqui é um levita? Estava Obed-edom. Mas eu imagino Obed-edom aposentado, sabe? Eu imagino Obed-edom numa casinha, já tinha se afastado do seu chamado. Sim. E de repente Deus traz o chamado na porta de Obed-edom. Não adianta fugir não, viu? Não adianta você tentar fugir do chamado de Deus. Não adianta você colocar desculpas na praticidade, porque A, porque B, porque tá difícil. É porque eu não tenho capacidade. Ei, sua capacidade, Deus não está interessada não. Deus está interessada na sua disponibilidade, porque o resto é com Ele. Então não adianta você fugir. Deus fez uma morte acontecer na porta da casa de Obed-edom para restaurar o chamado dele de levita, aquele que guarda a presença, aquele que cuida da presença, aquele que leva a presença. Você é quem leva a presença de Deus na vida de muitas pessoas. Amém. E é por isso que essa manhã nós estamos aqui. Escolheu por acaso? Não. Ei, Obed-edom, volta a trabalhar. Vem para seu chamado. Deus está falando, volta para o seu chamado. Volta para sua posição. Se posicione dentro da tua casa. Você carrega a arca da aliança. Você carrega a presença de Deus. Você é escolhido. Ei, escolhido é ponto final, meu irmão. Problema de quem aceita ou não aceita o chamado de Deus na tua vida. E tá falando de chamado, vamos parar aqui. Marilene, minha linda. Como que foi o chamado de Deus na sua vida? Foi inesperável, né? Como muitos. Há 20 anos atrás, quando o Senhor me aceitou, né? Porque o Senhor, primeiramente, Ele nos aceita. E nós aceitamos a aceitação de Deus na nossa vida. E não foi fácil. Eu me lembro que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Um momento onde eu não tinha prazer em viver. Tenho tudo e não tenho nada. Por aí. E não tinha prazer em viver. O desejo era morte, era depressão, suicídio, me matar, acabar com a minha vida. Só que Deus, Ele usou de misericórdia para comigo. Eu conheci a palavra do Senhor através de uma amiga que havia estudado comigo há muitos anos. E ela me convidou, nesse momento de fraqueza, de angústia, de tristeza, de depressão, a estar indo a uma vigília
Olha só, o desespero era tão grande que eu não sabia nem o que era uma vigília. Eu amo vigília. E nós fomos para a igreja. Lá, 3 horas da manhã, o Senhor usou um servo dele maravilhosamente para falar comigo. E eu ali chorando, em prantos, né? Porque a gente sente aquele vazio, o vazio onde nós não encontramos preenchimento em lugar nenhum. E aquela madrugada, Deus marcou um encontro comigo ali. Né? O Senhor me levou ali. Nada na nossa vida é por acaso. Quando o Senhor quer, Ele faz da forma dele, do jeito dele. E ali o Senhor me levou e falou comigo. Eu não entendia, porque eu não sabia o que era ouvir a voz de Deus. Eu não tinha esse entendimento. E a partir dali, eu comecei a me firmar, a buscar, a aprender o que é oração, o que é o jejum, o que é aproximação com Deus, o que eu tenho que fazer para estar mais perto desse Deus que falou comigo, que me animou, que me deu vontade de viver novamente, que arrancou de mim aquela angústia, aquela tristeza que estava na minha alma. Eu comecei a caminhar, né, lentamente. Eu vou dizer, nem caminhar, a rastejar mesmo aos pés do Senhor e conhecer Jesus. Eu não conhecia, eu ouvia falar, mas eu não sabia quão grande e poderoso era esse Deus. Então foi uma coisa muito linda. E lógico que durante a caminhada nós temos as nossas limitações, mas como a senhora falou, bispa, Deus ele não escolhe pessoas capacitadas. Eu me achava incapaz de um dia estar falando do amor de Deus para alguém, mas o Senhor, Ele me escolheu. Assim como Ele escolheu a senhora, escolheu a você que está aí assistindo essa live, tá? Ele, quando nos escolhe, Ele capacita. Porque é dele que vem toda a capacitação. Então, assim, foi uma forma muito linda que o Senhor fez na minha vida. Me libertar daquele desejo de morte. Eu falava para Ele, se o Senhor realmente é o meu Deus, aquele que falou comigo, tira, arranca de mim esse desejo de morrer. Porque eu não era assim. E de repente comecei a sentir essas coisas. Mas o Senhor, tão lindo, maravilhoso, Ele permite nós passarmos por situações difíceis, por momentos de inutilidade, achar que nós não servimos para nada, para poder colocar dentro de nós algo diferente, algo sobrenatural, que vem dele, para fazer com que a gente se aproxime dele e cumpra em nós o chamado dele, e que nós possamos aceitar esse chamado dele. Então, missionária, como a gente falou até no live passado sobre depressão, então você esteve vivendo esse quadro depressivo. Sim. E é uma coisa, olha, gente... Pesadamente. Eu vou te dizer que a depressão, ela não escolhe a pessoa. É pobre, é rico, é branco, não. Sabe? É preto, é amarelo, é azul. Ela não escolhe, né? Eu já vivi esse quadro depressivo na minha vida, que eu fiquei meses dentro do quarto e pastoreando, e eu ia, pregava, aconselhava, quando eu chegava em casa eu me trancava dentro do meu quarto e só chorava. Deus trouxe uma criança para me curar. Amém. Foi por isso que muitos sabem que eu tenho um neto do coração, que é o Juan Miguel. Ele veio bebezinho, e aquilo ali, bebezinho, né, que eu pegava da mãe dele, ele foi me tirando de um quadro depressivo. Então quer dizer para você que a pessoa que está do teu lado sorrindo, sabe, alegre, essa pessoa, você não tem noção que ela passa por um quadro depressivo. Verdade. Então você passou por essa situação. Sim. Também, amiga? Passei e pedi a Deus muito para me tirar dessa situação. A vontade que você tem de viver e não consegue se levantar, estar dentro do quarto escuro, não ter vontade de comer, não ter vontade de sorrir, não ter vontade de fazer nada. O Senhor, Ele pode mudar. Ele mudou dentro de mim. Ele tirou, arrancou. Parei de tomar as medicações, que eu tomava muitas medicações, mas porque eu senti firmeza, que realmente Deus havia tirado, arrancado de mim, né? Obviamente que você tem que ter a segurança, a certeza, a convicção daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eu tive essa convicção. Deus colocou essa certeza de que a partir daquele momento eu não mais precisaria. O que te levou à depressão? Foi a situação? Foi... Qual a área da sua vida que te levou a essa... Foi o meu matrimônio ter sido destruído, né? Ter sido desfeito. Então isso me levou a uma depressão
né? Eu já tinha quadros depressivos quando criança, pouquinho, mas tinha, não sabia o que era. E foi, com o tempo, foi evoluindo com as perdas, né? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias a gente ouviu uma palestra, né? Muito sério. Tem mulheres que estão vivendo quadro depressivo porque ela acha que a vida dela é salvar o casamento. Sim, não é. A vida dela é libertar o seu filho. E você vive para os outros. Você vive em função daquela vitória. Se o seu marido for liberto, se seu filho... E você sobe para monte, desce de monte, vai para campanha, sai de campanha. Você já parou? Que você só entra em campanha e sai de campanha porque você tem que orar pelo marido, você tem que orar pelo seu filho, você tem que orar por isso. Está na hora de você se amar. É por isso que as depressões estão pegando grandes mulheres de batalha. Sim. Mulheres de monte, mulher de jejum, mulher de consagração. A depressão está pegando. Sabe por quê? Porque você vive em função dessa libertação. Você vive em função dessa vitória. Está na hora de você passar a se amar. Está na hora de você olhar para você e dizer: ei, eu me amo, eu me aceito. Eu também vou pagar preço para mim. Ei, me diz uma coisa. Um mês para cá, qual dia você parou para jejuar para você? Só para você. Hoje... o jejum é pra mim, pra cair os demônios por terra na minha vida, os demônios saírem de mim. Sai daqui, espírito do ruim, cão, demônio, sai de mim, fora de mim, pra mim. Qual foi o dia que você fez isso pra você? Eu acho que não. Caderninho aí, ó, tá desse tamanho, só pra fulano, marido, filho, emprego, dinheiro, salário. E você, onde fica nessa história? Qual o dia que você tira aquele dia da semana para jejuar para você? Pode cair o mundo e você tá falando: Jesus, é eu, só eu, é eu. É o que a gente tem que buscar, minha amiga. Então por isso que a depressão pega, porque você não jejua por você mesmo. Você prepara todo mundo, você jejua para todo mundo, você preocupa com todo mundo, mas você se preocupa que você é templo do Espírito Santo. E se Deus quer você como o transportar da presença dele na vida de alguém, você tem que estar bem, né não, missionária? Eu sempre tiro um tempinho pra mim, né? Eu divido, vou te falar uma coisa, eu divido a minha semana muito bem. Segunda-feira é pra isso, terça-feira é pra aquilo, quarta-feira é pra aquilo, quinta-feira... Eu não repito não, viu, gente? Segunda-feira é pro meu marido, então é pro meu marido. E eu não ponho outra coisa. Terça-feira é pra minhas filhas, então terça é pra minhas filhas. Pode cair o mundo na minha cabeça que eu tô orando só pra elas. Aí quinta-feira é eu, Jesus sou eu, linda, maravilhosa, cheia dos meus erros, dos meus defeitos, mas é euzinha. Eu divido. E você tem dividido sua semana? Ou você acorda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, só é marido, filho, marido, emprego, marido, filho. Esquece de si própria. Esquece não, olha aí ela falando mais uma vez sobre depressão. Né? Mais uma vez sobre depressão, nós estamos vivendo aí o século. E a depressão não é só da morte, querendo morte, a depressão de fugir das coisas de Deus. Sim. Não é isso, amiga? Verdade. Pode falar aí. Verdade. Como a Bispo falou, quando nós nos amamos, nós estamos respeitando também o mandamento de Deus. Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que nos amar também. Eu vou amar o próximo, mas eu também tenho que me amar. Eu vou orar pelo próximo, mas também eu oro por mim, eu preciso orar por mim. Né? Falar com Deus em relação a mim. Mas tem coisas na nossa vida que nós apresentamos ao Senhor e ficamos ali batendo na mesma tecla. Apresentou ao Senhor, Ele te deu uma posição que vai fazer, não bata na mesma tecla. Muda de tecla, muda a oração, começa a fazer diferente, porque Deus, Ele é novidade de vida. Andar em novidade de vida é você também ter novidade de vida com você mesmo. E isso é muito importante. Principalmente para as mulheres, né? Olha aí, deixa eu falar com você, já que a gente está num bate-papo aberto, num bate-papo aqui, aí também na casa, onde você estiver, você tem alguma pergunta para nos fazer? Alguma pergunta sobre esse assunto, destruindo o que tem te enfraquecido, sabe, a vontade de desistir, a vontade de deixar tudo, e sobre oração, jejum, sobre me organizar para mim mesmo? Se você tiver alguma pergunta, participe deste bate-papo. Esse bate-papo é eu, missionária, Marilene e você, né? E aí nós estamos juntos aqui
para tentar responder conforme a gente puder dentro das nossas limitações, porque somos limitáveis, né? Então, queridos, é muito importante. Vamos voltar para nossa missionária, gente. E aí, minha amiga, conta mais um pouquinho sobre você, sobre a tua vida, Sim. seus propósitos. De início, eu rejeitava o chamado de Deus. Eu Olha, tem muito rejeitando. E o Senhor, porque o Senhor usa profetas, sim. Existe homens e mulheres usados na terra, sim. Não vai deixar de existir, porque é o Senhor que lidera tudo. Ele está no comando de todas as coisas. E o Senhor sempre falava comigo dessa forma. Você tem um chamado, eu tenho algo contigo para fazer através da tua vida. E eu rejeitava por medo. Medo. O medo nos afasta das coisas de Deus. Não temos que temer ao homem, temer as coisas que vêm para nos destruir. Nós temos que ter temor do Senhor. Isso é o princípio da sabedoria, temer ao Senhor, né? Então, quando eu comecei a aceitar o chamado do Mestre na minha vida, quando eu comecei a aceitar, né, o que Deus tinha preparado e tem preparado para mim, a minha vida foi sendo transformada. Não foi forçado, foi naturalmente. Por quê? Porque o Senhor, Ele não força, mas Ele nos dá um livre-arbítrio de aceitar. Então, nós temos que tomar a decisão de aceitar. E eu tomei a decisão de aceitar, estar na presença de Deus, deixar Ele fazer a vontade dEle, não a minha, apesar que nós temos vontades. Mas Ele só vai satisfazer o desejo do seu coração se for de acordo com a vontade dEle. Eu acho que Ele só vai satisfazer o desejo do seu coração quando você satisfazer a vontade de Deus na verdade. sua vida, viu? Aí você fica que Deus só satisfaz o coração, Ele fala, e o meu? Quer te usar, quer te encher, quer te fazer um instrumento, quer fazer você vitoriosa, vencedora. E você, vai satisfazer quando o coração de pai nos propósitos dele. É necessário. Então, minha filha, é necessário. Não é só receber, não, é dando papaizinho também. Não é isso, missionária? Verdade. Prestando um culto racional a Deus. É tão lindo, né? É verdade. Quando nós chegamos na casa do Senhor, o melhor lugar, eu costumo falar, a nossa casa e a casa do Senhor. Pois é. Muito bem. A nossa família, né? E a casa do papai. Eu amo estar na presença do Senhor. Missionária, deixa eu falar uma coisa. Eu vou pegar ela aqui, olha bem. Eu vou falar sobre decepções. Quais as decepções que você teve nesse decorrer, tanto antes do seu chamado e após o seu chamado, você teve decepções nessa caminhada? Antes do chamado, né? A decepção com o ser humano. A decepção com o homem. Com o homem em si, homem, mulher, o ser humano. Porque nós achamos e depositamos nossa confiança no ser humano. E quando nós estamos debaixo de um jugo, porque isso chama-se jugo, é aquilo que pesa sobre os nossos ombros, a decepção que nos maltrata, que faz com que nós estejamos diminuídos. Essa foi a decepção. Por não conhecer um Deus ao qual eu deveria depositar nele confiança. Porque ele sim, eu garanto para você que está aí assistindo, ele não nos decepciona. Né? E tive decepções com pessoas, com o ser humano. Isso aí é caminhando e tendo, né? Na casa do Senhor, eu ouço muitos testemunhos, vou dizer assim. Mas qual é o lugar onde o ser humano está que não tem decepção? Ó, ela falando. Onde é o lugar que você passa, por onde você passar, onde tem ser humano, vai haver decepção de alguma forma, em algum sentido. Mas se você colocar o foco no Todo-Poderoso, no Deus vivo, que pode mudar circunstâncias, pode fazer com que o homem haja da forma com que ele quer, aí sim é diferente. Você não vai se decepcionar com Deus de forma alguma. Mas com o homem, independente de ser cristão ou qualquer outra denominação religiosa, independente de qualquer situação, o homem pode nos decepcionar. Né? Sabe o que eu penso tudo isso? A questão não é a decepção que você tem vivido, é como você reage a ela. Sim. Porque nós, seres humanos, vamos decepcionar alguém ou ser decepcionado por alguém. Podemos sim. Então, conforme é a minha ação, é a minha reação diante do que está acontecendo.
E o diabo tem ganhado aí. O diabo tem tirado pessoas da casa de Deus. O diabo tem destruído amizades, muitas coisas por causa dessa palavrinha que dói como uma faca no coração, decepção. Eu fui decepcionada demais, meu Deus! Como eu fui decepcionada, missionária. Mas a minha reação sempre foi estar de cabeça erguida. A reação sempre foi, Deus é acima das minhas decepções. Deus não me decepcionou. Ah, mas eu esperava isso de Deus e Deus não fez. Ei, você esperava. Não significa que Deus ia fazer do jeito que você queria. Então Deus não nos decepciona. Ele age do jeitinho que tem que ser, você querendo ou não. Não é a sua lágrima, não é seu choro, não é sua revolta que vai mudar Deus não, filho. É você que tem que mudar, não é não? A atitude tem que partir de nós, né? Ele nos dá essa brecha para nós entrarmos e fazer a diferença. Não abrir uma brecha para o inimigo entrar e fazer a diferença. Nós temos que ir fazer a diferença como? Acreditando, confiando no Deus Todo-Poderoso, que Ele não vai nos decepcionar. E já ter a convicção, a mente já preparada para as decepções que vier, seja lá de quem for, como for, da forma que for. E isso a gente vai se fortalecer como? Na presença de Deus, buscando a Deus, independente de qualquer situação ao derredor. Né? Verdade. E quem fica ao derredor? Né? É o inimigo, bramando como um leão feroz querendo nos devorar. Então, a decepção nos traz angústias, tristezas, mas se você focar no alvo, que é Cristo, né? Ele não vai te decepcionar. E as decepções que vierem não vão te atingir para que você não perca o foco, para que você não desanime e saia da presença dele. Né? Que hoje em dia muitos estão fazendo isso. A Bíblia nos ensina que irai-vos, mas não pecai. Então deixa eu te falar uma coisa, irar você pode ficar mesmo. Vontade, aquela vontade de matar um, de esganar o pescoço de um, sabe, de sumir, desaparecer. Vontade não significa que você pode trazer à ação essa vontade. O irar é que você é humano, você tem sentimentos, né? Vontade de desistir, de raiva, tristeza, choro, alegria, tudo isso, você tem esse direito. Você não pode reagir conforme isso que você está pensando aí, viu? Porque tem pessoa que está vendo a gente agora aqui, ó, e que está com vontade mesmo até de tirar a sua vida. Faça isso não. Você pode ter até vontade de desistir, você não pode desistir. Não vale a pena. Né? Não vale a pena não. Não vale a pena você fazer o que você está querendo fazer só porque você foi decepcionado. Deus me decepcionou. Deus nunca decepciona ninguém, não. Deus. Você que teve expectativas que não foram aprovadas por Deus. E às vezes o homem, né, falando em nome de Deus, decepciona. Exatamente. Falando em nome de Deus. Não é o Deus falando para você propriamente. É o homem falando em nome de Deus. Né? E tem muitos dando esperança sem Deus ter falado. Tem muitos dizendo que Deus falou sem ter falado. Verdade. E isso vai ser cobrado, pode ter certeza. Só que não deixe essas coisas fazerem com que você perca o foco, com que você se desanime, com que você tenha vontade de morrer. Não chegou a tua hora, pra quê? Espera mais um pouquinho, vale a pena. Deus faz uma mudança na nossa vida, uma transformação na nossa vida. Verdade. Ele pode fazer isso, mas você tem que crer, viver a palavra de Hebreus. Você trabalha com libertação também, não é, Sim. missionária? E como que é essa luta, né? Justamente nós estamos falando dessas situações todas. E o que é trabalhar nessa área de libertação? Porque tem muita gente aí que tem chamado de libertação, né, minha amiga Poliana? Que tem chamado de libertação, tem chamado de guerra e fica aí, né? Deus sabe todas as coisas, viu, Jeová? E aí, o que é trabalhar nessa área de libertação? Eu amo, eu sou apaixonada por libertação, gente. Poliana também é apaixonada por libertação, gente. Bom, primeiramente, não ter medo, né? Como eu já falei, não ter medo mesmo. E você desejar a vitória do outro, a libertação do outro como se fosse a sua. Porque se você passou por um processo, você deseja que aquela pessoa também passe e que ela seja absolvida, que ela seja edificada, que ela seja liberta verdadeiramente.
É verdade, é desse jeito. Então, assim, se você está num campo minado, mas você tem armas ali para sobressair e sair daquele local, você vai querer que a outra pessoa que está lá também saia, seja liberta daquele campo minado. Então, primeiro, você precisa amar. Amar as pessoas. Porque sem amor, você não vai fazer nada para ajudar alguém a ser liberto. Tá aí, missionário. Tá vendo por que a gente fica decepcionado? Porque o amor que tem de você é o amor de Deus. É por isso que a gente se apega tanto às pessoas. Sim. E o diabo, ó, destruído que te enfraquece, missionária disse. O diabo tá fazendo enfraquecer esse amor, sim, que você tem pelas pessoas, pelo ser humano. Aí a gente vai perdendo o amor pelo ser humano, a gente dá vontade de falar assim, pode morrer. Dependendo de mim, pode morrer. Exatamente onde o inimigo está agindo para destruir você como chamado, escolhido de Deus. Pode continuar. E como ele faz com que essa destruição do amor chegue? A palavra de Deus diz, por se multiplicar a iniquidade, pecado, maldade. Quando você começa a pecar, a ter maldade, você começa a se afastar de Deus. E você começa a não amar mais. Né? Você começa a não amar. Então, quando você não ama, você não quer ver o próximo feliz. Você não quer ver a pessoa liberta. Você não quer ver a pessoa sendo conhecedora daquilo que você conheceu e te abençoou, te ajudou a sair do fundo do poço. Né? Então, a falta de amor é um item muito importante no meio não só da cristandade, mas no mundo em geral. Né? A falta de amor está levando as nossas vidas a se afastarem do bem comum, de querer o bem comum, de querer que a pessoa seja liberta. Não é fácil. Trabalho com libertação não é fácil, mas é possível. Porque quem faz não somos nós. Nós só somos um canal, um instrumento que Deus vai usar amando para transformar vidas. E para que essas vidas transformadas amem, aprendam também a amar, que muitos que não são libertos também não têm o amor, né? Para poder fazer o ciclo que Deus quer que a gente faça, cumprir o chamado dele na nossa vida. É verdade, gente. Eu sou apaixonada por libertação. Às vezes a gente é convidado para dar palestra para mulheres. Sim. Amém, eu vou com prazer. Mas gostoso. Eu amo, porque eu dou palestras eu dou seminários de libertação, seminário de batalha espiritual, sabe? E eu amo trabalhar com libertação. Porque a gente vê uma pessoa sendo liberta, uma pessoa sendo transformada, a gente vê demônios sendo repreendidos na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa está escrava de uma situação e nem ela sabe de que é. E a gente vê Deus trabalhar na libertação, não tem coisa melhor do que isso. E eu sei que Deus tem tantas pessoas com esse chamado, tantas. Peraí, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você quer saber qual é o seu chamado? Essa é o pessoal o tempo todo. Ah, mas eu não sei direito qual é o meu chamado, eu não sei para que Deus quer comigo. Quer saber? Qual é a área que você está sendo bombardeado? É verdade. Qual é a área da sua vida que o diabo, menina, mais assim te mata? Você respira, segue em frente, mas aquilo, sabe, fica te matando. É a área que você mais é bombardeado. É a área que Deus tem um chamado para você. Porque Deus está permitindo isso para te transformar excelente nesta área. É sentimental? Você fala, meu Deus, o povo, olha, pode tudo acontecer. Eu não me desequilibro. Mas, meu Deus, financeiramente eu sou desequilibrado. É nessa área que Deus está querendo você excelente. Você vai ser o maior palestrante sobre finanças. Ou é a área sentimental?